Oi, gente, bom dia. Podem sentar. E aí, gente, tá tudo bem? Tá ótimo? Tá bom? Começou que horas? 9? Foi isso? 8? 8h30? Jesus, não, tá todo mundo bem com sono, né? Oi, amor, tudo bem? Estou muito feliz, fiquei tão feliz quando cheguei aqui e vi que tinha bastante gente, porque Fernanda, Edilson e a equipe, eles se esforçaram muito para que esse encontro pudesse acontecer. Não foi uma luta fácil, mas o sim deles fez toda a diferença. Eu fiquei feliz de ver que vocês estão aqui, né? E feliz de estar aqui junto para poder partilhar um pouquinho. Bom dia, meninos, já falei com vocês, né? Tá tudo ensaiado, né? Aquelas músicas que a gente ensaiou. Conta testemunho, né? O Márcio acabou de dizer aqui uns negócios, daí a gente não ensaiou. Mentira, a gente passou uma música. Gente, eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre um tema tão gostoso, que é sobre composição. E eu estava ali atrás, tentando me recordar assim, de alguns momentos, de quando eu fiz a minha primeira música, de quando eu apresentei em público. Tá todo mundo aí, né? Agora que eu estou vendo. De quando eu apresentei em público pela primeira vez uma canção, de como a composição tem feito parte da minha vida. Deixa eu me apresentar, meu nome é Aline, eu sou esposa do Nilson, mãe do Pedro e da Luísa. Eu sou cantora, compositora, toco violão também, o suficiente sim, só para me acompanhar, e sou uma serva de Deus, acima de todas as coisas, assim como vocês. Sou completamente apaixonada por esse serviço, por essa vida que o Senhor escolheu para mim, completamente apaixonada por Nossa Senhora, e amo poder partilhar um pouquinho da minha experiência, dessa minha estrada, né, de construção mesmo, assim como vocês. Estamos todos caminhando e construindo juntos. Isso é o mais importante, juntos, porque sozinho a gente não consegue chegar a lugar nenhum. E isso é um assunto bem complicado, inclusive em Ministério de Música, né? Que quantas vezes a gente quer caminhar sozinho? Daí, quando a gente vê, a gente nadou e literalmente morreu na praia. Agora, quando a gente se junta, valoriza o trabalho do outro, valoriza o trabalho do amigo, daquele que você gosta, como a gente vê que a gente vai além, juntos. Isso é algo que a gente precisa trabalhar sempre dentro de nós. Márcio falou da questão do ministério que só quer tocar na missa dos bispos. Chega uma hora, e alguns aqui vão entender isso, que a gente não quer tocar na missa dos bispos mais. Não é, Márcio? A gente torce, não escolhe, pelo amor de Deus. Porque não faz diferença, né, Priscila? É tanto tempo servindo, daí não faz diferença. Porque é tanta coisa, tanto que se for o mais simples para mim, está melhor. Alguns aqui vão entender bem o que é isso. E vivem isso, eu conheço muitos. Mas isso é só com o tempo mesmo. Só com o tempo, com a experiência e batendo muita cabeça, né? Eu queria falar um pouquinho de quando eu comecei. Eu canto há 23 anos. Eu comecei na paróquia Santa Inês, paróquia que eu faço parte até hoje. E eu sirvo na minha paróquia até hoje. Acabou de mudar o padre, então não sei se vou ficar com 3 domingos no mês ou 2 domingos no mês, ainda estamos vendo, mas é algo que eu faço questão de manter esse vínculo e continuar sendo filha de Santa Inês, apesar das missões, da agenda. Tudo depende daquilo que você prioriza, né? Então, assim, se você não consegue servir, de repente, naquele horário, porque você tem uma outra missão fora, eu entendo que muitos aqui são chamados a isso também, mas se organize, sirva num outro horário, porque certamente a paróquia precisa de você, em algum momento. Então, pode não ser mais todo domingo, pode não ser na missa mais cheia. A missa de domingo à noite, todo mundo tanto queria lá na Santa Inês, mas tanto queria, já aconteceu tanta briga, que é a missa mais vazia que tem. Tu chega lá, é cheio de buraco. Então, isso tudo é besteira, né? Então, eu tentei
e consegui, graças a Deus. Quando eu lancei meu disco em 2003, um cantor de uma banda bem conhecida, não vou falar o nome do santo, falou para mim assim: ó, aproveita agora, porque você acabou de lançar o disco e esquece tua paróquia, você não vai mais conseguir fazer nada, não. E eu fiquei quieta, ouvi, guardei no coração e fiz completamente o oposto. E continuei lá firme. Porque é lá na minha paróquia que eu sou a Aline desde pequena, que todo mundo me conhece, que todo mundo sabe das minhas lutas, que todo mundo sabe se naquele dia eu não estou muito bem, eu estou mais quietinha, se eu chorar no meio da música, todo mundo já sabe o que eu estou passando. Porque lá não tem uma mesa de café linda para mim. Uma mesa com flores. Lá não tem assim: oi, Aline, tudo bom? Bom dia, vem cá, olha, você vai cantar aqui hoje nesse. Não tem nada disso. Mal tem lugar para a gente ficar lá. Botaram agora um ventilador, mas não estava nem tendo ventilador, a gente estava morrendo de calor sem ventilador, literalmente, no verão. O Luciano sabe quem dá aula lá. Mas lá é o meu lugar. E isso é importante, a gente ter consciência dentro do nosso ministério. Não importa para onde o teu ministério for. Se você for além, que coisa mais linda. Se você só conseguir aparecer na sua paróquia, sei lá, de 2 em 2 meses, uma vez, poxa, que coisa maravilhosa. Mas dê o testemunho disso para onde quer que você vá. E nunca deixe de ser um filho da sua paróquia, da sua comunidade. E eu queria falar um pouco sobre composição, né, para a gente tentar ser bem específico. A minha primeira música eu fiz no ano de 98. Quem lembra do padre Marcelo Lessa? Vocês conhecem? Ele era da paróquia Santa Inês e eu estava começando a cantar e eu era apaixonada por ele, amava muito esse padre, e ele foi embora. E foi tudo muito de repente, ele foi embora. E essa foi a minha primeira música, eu fiz uma música para ele, uma música sofrida, gente, sofrência total. Mó bad a música. E foi a minha primeira música, né? E daí eu não sabia tocar direito, fazia pouquinhos acordes assim. E não mostrei para ele essa música. Mostrei anos depois, né? E fiz essa música depois, eu estava tentando lembrar, eu acho que foi no ano de 99 ou 2000, que eu fiz a minha segunda música, com parceria da minha irmã. A música é bem bobinha, assim, né? Se chama Tua Música em Mim. Alguém conhece? É assim, ó. Só tua música fará minha vida então mudar e o meu coração saber meu motivo. Tu sabe, Fernanda? Vem meus lábios consagrar, vem meu coração tocar, vem Jesus me ensina a ser feliz cantando pra você. E junto com um amigo meu, que hoje é ortopedista, nem toca mais. E aí, agora tu começou, continua então fazendo esse fundinho aí. Eu não ia te pedir, ia te dar folga. E aí a gente teve um festival de música chamado Festival Mariano, na paróquia São Luís Gonzaga, em Madureira. Alguém conhece esse festival? Era um festival clássico que tinha. E umas amigas minhas da Santa Inês chegaram lá em casa com dinheiro da inscrição e falaram assim: Aline, esse aqui é o dinheiro para você ir se inscrever no Festival Mariano. E eu tímida, Jesus, porque eu sou muito tímida mesmo, vocês não imaginam. E eu era muito pior. Eu falei assim: gente, jamais eu vou cantar num festival, nunca. Vai sim, o dinheiro já está aqui. E aí eu me inscrevi com essa música, que era a única que eu tinha, na verdade. Era a única? Acho que era. Ah, não. Aí tinha que ter uma música de Nossa Senhora também. E aí eu tive que fazer uma música de Nossa Senhora que se chama Ex-Maria, que eu nunca mostrei para ninguém. E aí eu concorri a esse festival, saiu um ônibus da paróquia, coisa boa, né? Nem tem foto, fiquei procurando, porque na época era só foto revelada. Eu tenho lá em casa as fotos. Aí fizeram faixa. Aí a gente... eu me lembro que tua música... Aí quando falou, né? Foi falando terceiro lugar, segundo lugar, aí já foi, né? Ficando assim aquela coisa. Falei, não dei nada mesmo.
E aí, quando falou primeiro lugar, Nini inventou tua música em mim, eu falei... Aí comecei a chorar, que eu sempre fui chorando na outra parte, né, que vocês não sabem. E aí eu me lembro que eu fui lá pegar o troféu, nem sei se era troféu ou aquele negocinho, medalha. Eu não dei nenhum obrigado. Gente, juro, que coisa horrível, né? Eu peguei e fui embora. Aí quando eu cheguei, minha mãe me deu uma bronca. Você não está agradecendo, que isso, sei que. E aí já era, mas é porque eu não estava acreditando. Não porque era o primeiro lugar, mas era porque era a primeira vez que eu tive coragem de mostrar algo. Porque quem é compositor sabe, quando a gente mostra uma música, a gente mostra aqui dentro, sabe? É como se fosse um raio-x, assim. E daí mostrar a imagem para vocês. E o raio-x nem sempre é bom, né? Às vezes o pulmão está manchado, às vezes está tudo bem. E você pode mostrar aquilo que de repente não está bom. E dali tinha uma segunda etapa, que era o Festival Mariano, em Marechal Hermes. E aí tinha que ser outra música de Nossa Senhora. E eu me lembro direitinho que eu sentei no chão no meu quarto e falei assim, olha, Maria, falei com minha mãe, mãe, se vocês me colocaram nessa, pelo amor de Deus, me ajude, porque eu tenho que fazer outra música para a senhora e eu não sei fazer isso. E daí eu fiz a música Serva de Deus. Quem lembra? Dá um sol para mim. Eu gravei lá, mas aí as coisas mudam, né? Aí vamos... Oh, mãe, vem me envolver. Dá um dó. Com seu manto de ré, amor, mi menor, me proteger. Tu que és bendita, mãe de Deus. A música alta pra caramba. Eu falei, gente, como é que eu faço uma música tão alta assim? Pra quem cantar essa música, né? E aí, eu concorri com essa música, eu não ganhei, fiquei em segundo lugar, mas fiquei super feliz. Aí depois tinha uma outra eliminatória, daí no outro ano eu concorri com o Espírito Santo, e a gente também conseguiu, e daí nos outros anos eu fui jurada, e foi assim começando a composição na minha vida. E o mais difícil é porque no ano de 2013 eu gravei meu primeiro disco, já tem 15 anos. E eu gravei um CD autoral. E naquela época, era uma coisa muito difícil, não era tão comum assim. Apesar de só ter 15 anos atrás, não era tão comum você gravar um CD autoral e ver no que ia dar, assim. Talvez fosse mais fácil buscar, pesquisar quem eram os compositores melhores e buscar nada disso. Eu fiz um CD com as minhas músicas mesmo. Que aí tem Espírito Santo, vocês conhecem o Espírito Santo? Dá um mi aí, pode ser mi, eles cantam, né? Vamos cantar junto? Espíritos. Ai, que lindo. Vamos cantar. Vim tocar no meu pensar. Age em mim com teu amor e transforma o que sou. Faz de mim um servo do Senhor. Vem aquecer-me. Eu sempre achei essa música muito boboca mesmo, assim, de verdade. Eu peço até perdão a Deus porque, né, até, acho que deve ser até pecado, né, falar assim. Mas eu sempre achei bem boba mesmo. Eu falo, gente, essa música, olha a letra dela, é tão simplesinha, não diz nada. Mas essa foi a primeira música, a primeirona
que o povo conheceu, assim, quando eu lancei um disco. Ela começou a ser tocada na Rádio Catedral antes de eu lançar o meu primeiro CD. E eles tocavam de voz e violão, uma gravação caseira que eu tinha feito. E eu não entendia como que uma música tão simplesinha conseguia tocar tantos corações, assim. E aí, aos poucos, que eu fui entendendo, na verdade eu ainda questiono isso, mas aos poucos eu fui entendendo, né? Essa música ela tem algo a mais, assim, ela tem talvez uma paz, uma suavidade que a gente tem dificuldade de encontrar em alguns lugares. Talvez quando a gente canta, a gente consegue ir para algum lugar lá dentro, onde às vezes a gente nem conhecia. E a composição, ela é assim. Às vezes você faz uma música que você pensa, essa música vai bombar esse ano. E top das tops, minha voz nela vai ficar maravilhosa. Não acontece nada. A música fica ruim, ninguém... De repente fica bem tocada, bem cantada, mas não acontece nada na vida de ninguém. E nem mesmo dentro de você que canta. E às vezes a música é uma música que você nem imagina. E quando você vê... Eu costumo dizer que algumas músicas têm vida própria, né? Ela ganha uma vida. Não são todas, na minha opinião. Mas tem umas que quando você faz, você não imagina. E quando você grava, ela ganhou uma vida, um negócio. Que eu tenho certeza que é muita unção do Senhor, né? Não estou falando da minha, não, tá, gente? É muita prepotência. Estou falando de uma forma geral. Quando a gente faz uma música. E aí, Espírito Santo foi essa primeira canção. E era difícil para mim, porque começar com um trabalho autoral num lugar onde tinham poucas cantoras solo. Inclusive, eu ouvi isso na época de uma pessoa que era da Paróquia Santo Inês, um músico muito experiente de lá, e falou para mim assim, quando eu falei toda tímida, né, cheia de vergonha, eu pensava em gravar um CD solo, porque vocês não sabem, mas o sonho da minha vida era entrar para uma banda que tinha lá na Santo Inês, chamada Novo Caminho. E essa banda era muito maravilhosa, lembra você? Muito maravilhosa. Gente, o sonho da minha vida era entrar naquela banda. E muitas coisas aconteceram e Deus, ele simplesmente foi tão amoroso comigo que ele me tirou desse caminho, porque ele já tinha planejado algo para mim. Então eu passei por algumas situações bem difíceis na época por conta desse ministério e graças ao Senhor ele me colocou no meu caminho certo. E um dia eu falei para essa pessoa, falei assim, eu sinto no meu coração, cheio de vergonha, sinto no meu coração que eu não sei, que eu devia, assim, sinto um chamado de cantar assim, um CD solo, mas não tinha tantas cantoras solo, gente, era muito diferente. Não sei se vocês lembram, há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, não era assim. Você gravava um CD, acabou, todo mundo grava, todo mundo põe vídeo no YouTube, não era dessa maneira. E eram muitos ministérios, bandas, assim, muitos na época, que animavam, né? Até a Simone tá aí, o Renai, se lembra? Renai, sim, era top dos tops na época. Jesus amado, era um dos melhores de lindo, assim. Fonte da Vida. E aí, quando eu falei para essa pessoa que eu tinha esse desejo, assim, que eu sentia, não era um desejo, era um chamado forte. Ele falou, desiste, porque isso não dá certo, não, negócio de cantora solo. Aí foi um balde de água fria, né? Aí fiquei arrasada. E aí o tempo foi passando, eu fui gravar umas músicas no estúdio normal, e aí eu saí de casa, meu pai me levou, e era um conhecido do meu pai. Poucas pessoas sabem dessa história. Era um conhecido do meu pai que tinha esse estúdio chamado, ele era Dom Ney, o nome dele. Alguém conhece? Ele morreu, ele foi de... Tu conhece, mano? Ele faleceu, não foi? E aí, quando a gente chegou, era um conhecido de anos do meu pai. Meu pai falou, um amigo meu tem um estúdio. Então, a gente foi gravar umas músicas só de voz e violão. Aí, no carro, eu falei pro meu pai assim, meu pai é terrível, sabe? Deus amado. O que eu sou assim de light, de paz, e meu pai é o contrário. Aí eu falei assim, nem inventa de perguntar negócio de CD, quanto que fica para gravar. Você nem inventa. Aí ele falou, não, que isso, jamais eu vou falar. Aí eu falei, então ok. Aí fomos eu, meu pai e minha mãe. Eu, meu pai e minha mãe. Aí cheguei lá, gravei as músicas com o Pepe, que é um amigão meu que tocou comigo por 10 anos, não está mais aqui no Rio. Gravamos umas 4, 5 músicas. O Espírito Santo foi uma delas.
Quando a gente está se despedindo no portão, tchau, fica com Deus, não sei o quê, meu pai falou assim, quanto que fica para gravar um CD só? Aí eu olhei para a cara dele e fiz assim, porque eu tinha muita vergonha, e muitas pessoas na paróquia falavam, você não vai gravar CD? E eu falava assim, não vou gravar não, porque, de fato, estou sendo bem honesta, assim, eu não tinha essa pretensão, eu não planejei isso e eu não tinha essa vontade, eu tinha muito medo. Tanto que, se vocês forem ver as distâncias do meu disco, de 2003 para 2006, ok, deu 3 anos, mas de 2006, o segundo, para o Floresceu, deu 7 anos. E do Floresceu para esse agora novo, 5 anos. Porque eu sempre acho que não está na hora. E sempre meus pais ficam assim atrás de mim. Acho que já está na hora, né? Eu falo, não, está na hora não, está cedo. E aí meu pai falou isso. Não, fica tanto, não sei o que. Resumindo, CD Meus Passos. Eu gravei lá no Dom Ney. E é bonito de ver, né? Porque às vezes Deus usa pessoas que nos amam, que estão perto da gente, para poder colocar a vontade dele no nosso coração. E eu gravei o CD Meus Passos e foi gostoso porque eu tinha muito medo das pessoas não se adaptarem com o meu trabalho, com aquilo que eu tinha para dizer, mas ou era dessa maneira ou eu não ia fazer. E aí deu tudo certo, graças a Deus. Depois eu lancei o CD bem perto, 3 anos depois. Foi quando eu fiz a música Esperar em Deus. Vamos cantar o refrãozinho? Aí eu vou te quebrar. Eu faço sustenido. Vamos ao refrão? Esperar no Senhor. Vocês sabem essa? Esperar no Senhor. Difícil. Esperar em Deus. Esperar. Mais forte. Esperar no Senhor. Esperar em Deus. E essa música, quando eu fiz no ano de 2000, eu acho que foi em 2006 que eu fiz baseado nos testemunhos que eu recebia das pessoas. Muitas pessoas acham que eu fiz por causa de algo que eu vivi, e não foi. Eu fiz assim, né? Porque a gente que é missionário, a gente sai ouvindo tantas histórias, tantos testemunhos, daí eu ouvi e fiz essa canção. Até que anos depois, né? Eu acho que foi em 2015, eu conversando com o André Oliveira, que é o meu diretor musical, meu tecladista, a gente conversando e a gente decidiu fazer uma releitura dessa música. E daí a gente fez uma nova versão de piano e sax, e eu falei para ele que eu precisava gravar essa música novamente, porque eu precisava atualizar o meu sentimento nessa canção. Porque quando eu a fiz, eu sabia que era necessário esperar em Deus. Eu sabia que era preciso, eu sabia que a gente precisava ter toda essa força, esse exercício. Mas em 2015, quando eu quis fazer de novo, eu não sabia que era necessário. Eu sabia o que era esperar. Quando eu fiz, eu não sabia o que era esperar em Deus. Eu não sabia o que era sofrer as demoras do Senhor. Eu não sabia que quando eu estou fraco, né, é na tua fraqueza que Deus se manifesta. Eu não sabia de nada disso. Eu só ouvia falar e acreditava. Mas em 2015 eu quis fazer de novo. E aí eu lancei essa música novamente. Se vocês compararem um dia, como um estudo mesmo de interpretação, vocês vão ver uma outra interpretação. Vocês vão ver dor nessas frases. Dor e muita confiança. Porque hoje eu sei o que é esperar. Diante das minhas lutas, dentro da minha casa, do meu testemunho. Então essa música marcou muito e as pessoas se identificam tanta coisa mais linda de tanto testemunho que eu recebo com essa canção. E que quantas vezes na minha casa eu já rezei com ela. E aí, depois eu fui para o Floresceu. Demorei muito para fazer esse disco, né? 7 anos depois eu lancei. E aí o Floresceu estava um CD bonito. Todos os CDs foram autorais, esse novo também.
E um dia eu fiz uma música quando eu perdi meu primeiro filho. Antes do Pedro, eu perdi um bebê de 6 semanas de vida. Esse foi o primeiro luto que eu tive. Foi o meu primeiro contato com a dor, porque até então estava tudo bem. Tinha uma família boa, eu era casada, cantava na igreja, estava tudo tranquilo. Não sabia o que era experimentar, de fato, a misericórdia do Senhor diariamente. E aí, eu perdi esse filho, e enquanto eu tentava engravidar, num período que eu tentava engravidar novamente, teve um dia que eu achei que estava grávida e não estava. E eu fiquei com muita raiva, tadinho de Deus, muito brava, fui tomar banho, brava. E enquanto eu tomava banho, eu comecei a falar para ele: eu sei que teu tempo não é o meu, eu vivo te esperando, quando será? Quando virá? Nem sei se está para chegar, quer dizer, quando virá um novo filho? Nem sei se está para chegar, nem sei o que você quer para mim. E aí comecei a falar para ele, e quando eu saí do banho, eu já peguei o violão e fiz a música naquela hora. Vamos cantar ela, um pedacinho? Lá maior. Sei que o teu tempo não é o meu. Quer procurar aí no cifra? Antes? Ele sabe tudo? Vou dar um tempo para vocês então. Tá? Ele sabe tudo. E aí eu fiz essa música. E eu ainda nem tinha tido Pedro ainda, né? Foi antes do Pedro. E essa música, quando eu fui gravar, eu achei ela bonita e tudo, mas assim, eu não tinha essa ideia de que seria a música a mais forte que eu teria, inclusive, eu acho que em todo o meu ministério. E eu me lembro que quando a gente foi gravar a voz, que eu terminei de gravar, na verdade, enquanto eu estava gravando, eu me emocionei na música. Lá no final, a gente nem tirou, porque é tão suave. Mas no final, quando eu canto, os teus ponteiros andam, dá uma falhadinha na minha voz, a vontade de chorar que me deu. E a gente não tirou, deixou. A gente gravou, foi a segunda vez que eu botei a voz uma vez, tinha um pigarro. Na segunda vez, o Duda falou: não vamos mexer, porque era essa interpretação que ele queria, a gente nem mexeu mais em nada. E quando a gente foi ouvir a música, eu me emocionei muito, porque é aquilo que eu falei lá na frente, que a música ela tomou uma vida que eu não imaginei. Conseguiu aí? Tá tudo certo agora? Do jeito que nós passamos ontem. Nosso ensaio. Estúdio lindo, né? Aquele que a gente foi. Ainda não, gente? Foi? Vai lá, né? Então tá bom. Vocês cantam comigo? Vamos rezar um pouco. Sei que o teu tempo não é o meu, vivo à espera de ti. Como será quando virá? Nem sei se está para chegar o amanhã. O amanhã é um vizinho escondido em ti. Não sei porquê, ando ansiosa assim. Se o Senhor meu coração preparou, vou esperar em ti. Difícil, é tão
tão difícil, é tão difícil compreender. Si menor. Os teus ponteiros andam devagar e me ensinam a não ter pressa. E me ensinam a não ter pressa, a esperar. Os teus ponteiros andam devagar. Os teus ponteiros andam devagar e me ensinam a não ter pressa, a esperar. E assim, ó, se você perceber dentro dessa música, da estrutura mesmo dela como composição, a gente fala do quê? De tempo, né? De espera. E se vocês perceberem, a música ela é cheia de pausas. Ela é até difícil de cantar, desculpem, a respiração é até difícil, né? Que ela fala, sei que o teu tempo não é o meu, vivo à espera de ti. Como será quando virá? Nem sei se está para chegar. O amanhã é um vizinho escondido em ti. Ó, pausa. Não sei porquê. Obrigada. Ando ansiosa assim. Olha a pausa. Se o Senhor meu coração preparou. Agora vamos cantar o refrão para a gente perceber uma coisa aqui. Não assim, ó. Vou esperar em ti, mesmo sem entender por que demora. Difícil, né? A respiração também. E às vezes a gente tem vontade até de entrar antes, mas a gente tem que esperar o tempo para cantar. Às vezes estou cantando em alguns lugares, e aí o pessoal entra antes, atravessa tudo. E é interessante porque é assim na nossa vida. A gente quer que as coisas aconteçam do nosso tempo, do nosso jeito, mas a gente precisa esperar as pausas. E é assim no nosso ministério. Essa música também foi pensada estruturalmente, assim, na estrutura dela. Quando eu falo, os teus ponteiros andam devagar. Olha o tempo que eu fico esperando. E me ensinam a não ter pressa, a esperar. Olha o tempo. Olha os ponteiros andando. De novo. Os teus ponteiros andam devagar. Chegou a ouvir? Vamos comigo, me ensina? E me ensinam a não ter pressa, a esperar. Cantar com vozeirão, fazer várias coisas com a voz é a parte mais fácil. Mas o mais difícil é cantar um grave desse. Por isso que eu quero que a gente faça de novo. É a gente trabalhar a nossa respiração. Estou falando de composição. E estou misturando com os sentimentos que passam dentro da gente também. Cantar essa música talvez seja uma das músicas mais difíceis para mim por causa de tudo que ela significa. E até na parte de estrutura, de respiração, de apoio, de tempo, de cantar um grave, que seja um grave bonito, porque o grave para mim é o mais difícil de fazer do que o agudo. Senão ele morre, né? Não, ele tem que ficar apoiadinho. Vamos cantar
para a gente só terminar esse assunto? Vamos os teus ponteiros, vamos lá. Os teus ponteiros andam devagar. Aproveita para respirar. É assim que eu faço no meu dia a dia, na minha vida lá em casa. Me ensinam a não ter pressa, a esperar. A Fernanda queria que eu dissesse um pouco sobre a relação da composição da música na minha vida com a minha história, que muitos já conhecem. Eu não vou dar o testemunho porque eu só tenho 10 minutos, mas só para vocês entenderem. Eu sou mãe do Pedro e da Luísa, e o Pedro tem 8 anos, ele é portador de uma síndrome rara nos ossos, chamada osteogênese imperfeita. Meu filho hoje tem 8 anos, parece até um currículo, né, tadinho? 8 anos, 10 fraturas, 6 cirurgias e uma vontade imensa de viver. Teve uma noite que ele estava fraturado em 2016. 2016 foi um ano difícil para nós, porque o Pedro quebrou em maio, em agosto e em outubro. E eu não conseguia simplesmente entender o que o Senhor queria com isso. Pensei que fosse ficar doida. O bichinho passou o ano todo praticamente numa cadeira, com gesso. E a frase que eu mais falava durante os meus dias era: eu não estou conseguindo entender nada. Eu fazia as coisas, arrumava a casa, cuidava dele e falava para Deus: eu não consigo entender. Eu não estou entendendo. Eu não estou entendendo. E aí quando Pedro quebrou de novo, eu falei: eu não estou entendendo nada. E aí quando ele quebrou de novo, aí teve um dia que eu estava no banheiro, abrindo uma gaveta, e eu falei para o Senhor assim: eu não estou entendendo nada, mas eu aceito. Foi a primeira vez que eu falei para o Senhor que eu aceitava essa vida que o Senhor tinha dado para todos nós da minha família. Porque o Pedro ter vindo assim de forma especial, tão rara, envolve todos na nossa casa. Mas a primeira vez que eu disse eu aceito foi em 2016. E eu já cantava em tudo que é lugar, eu já pregava. Mas como é difícil a gente viver aquilo que a gente tantas vezes prega. Como é necessário. E como o Senhor trabalhou cada vez mais dentro do meu ministério através dessa experiência que eu tenho de ser a mãe do Pedro. Então hoje eu não consigo mais separar as coisas. Não tem como mais separar missão de família. Na verdade, eu acho que nunca foi para ser separado mesmo. Mas agora está cada vez mais interligado. E um dia, em 2016, numa das fraturas dele, os primeiros dias são mais dolorosos. E aí ele estava madrugada acordado, estava difícil de dormir porque dói para virar, e eu passo a madrugada toda com ele, acordada. Um cochilo, e ele tem os gritos de dor, assim, até pegar num sono profundo. E aí, numa das vezes, ele estava acordado, tentando dormir. Ele falou para mim assim: mãe, eu estou pedindo a Deus para o meu osso colar mais rápido. Aí eu cantei essa frase para ele: vou esperar em ti, mesmo sem entender porque demora tanto assim, é tão difícil compreender. Aí ele falou assim para mim: é isso que eu estou tentando entender, mamãe. Tipo, por que demora tanto assim, né? Aí eu comecei a rir e falei para ele assim: meu filho, eu também, por isso que eu fiz essa música. Daí a gente deu risada. E me marcou tanto essa noite, porque foi um momento que eu consegui evangelizar dentro da minha casa com uma música que eu fiz e que não tem nada a ver com a história do Pedro. Nós fazemos músicas e essas músicas não são para nós. A gente faz, às vezes tem tudo a ver com aquilo que a gente está vivendo, mas essas músicas são para o mundo. E você não tem noção para onde a tua música vai. Por isso, quando você for fazer algo, faça com amor, o maior amor que você puder. Quando você for cantar, não importa onde for. Como o Márcio falou, se é para 2 pessoas
200, 2.000, não importa onde for, se você aceitou esse chamado, se você aceitou estar naquele lugar, naquele dia, faça com amor, com maior verdade. E a verdade não é uma Aline perfeita, porque não existe. A verdade, eu disse essa semana até para minha psicóloga, que eu estava bem frustrada com os passos para trás que eu dei, que eu não posso contar para vocês. Vocês querem saber, né? E eu falei assim para ela, Amanda, o padre Fábio uma vez falou isso, né? Que a gente é feita, somos nós como um pano. Eu achei isso tão lindo. Nós somos essa parte que todo mundo vê e nós somos o avesso do pano, né? E o avesso somos nós também ainda. E eu falei para ela assim, tô arrasada, porque eu fiquei de frente com o meu avesso essa semana. Quando a gente mostra uma canção que brotou do nosso coração, quando a gente vai num lugar cantar, nós estamos mostrando o nosso avesso. E por isso tem que ser com toda a verdade. É o que eu volto a dizer. E a verdade não significa uma Priscila perfeita, uma Fernanda perfeita, porque isso nem vai existir, nem tem. Mas é uma verdade feita de recomeços o tempo inteiro. E com muito amor, porque você não sabe aonde a tua música vai chegar. E você não precisa estar cantando para isso. Mesmo tocando, se você toca com seriedade, com amor e com verdade, a tua música, os teus acordes, eles vão chegar fundo no coração de quem precisar. E a gente percebe a diferença quando a gente chega. A gente percebe a diferença quando o músico está tocando e cantando com amor. Tudo é diferente. A postura muda. E não significa que você vai chegar assim, oi gente, tudo bem? Bom dia. Cantora, tem que ficar quietinha. Nada. Seja você mesmo. Seja divertido. Faça as pessoas rirem. Mas pelo amor de Deus, faça. Marque a vida das pessoas de uma forma boa. Com que quando lembrarem de você... Qual é o seu nome? Nossa, a Fabiane, aquela do cabelão. Nossa, a Fabiane poxa, ela é isso, ela é aquilo, ela cantou daquele jeito, ela tocou daquele jeito. Nossa, como foi, sabe? Passe pela vida das pessoas de forma diferente. E isso está completamente ligado com a nossa música, com aquilo que a gente canta, com aquilo que a gente toca. Você imagina que tristeza seria? Vou contar uma vez para vocês, eu tenho que terminar agora. Uma vez, um padre, amigo meu, me chamou para cantar numa missa. E o músico que ia estar lá para tocar, o padre falou assim, Aline, eu tenho que conversar com você, porque esse músico, ele é muito ferido. Eu falei, o que houve? Ele tem trauma de você. Eu falei, Jesus, o que eu fiz? Ele falou, teve um evento que você participou, gente, isso deve ter quase 20 anos, num lugar que eu nem lembro onde, e que disseram que você pediu um camarim só para você, e aquilo traumatizou a vida dele. De verdade. Ele falou, então eu estou te preparando antes para quando você chegar, você ver que ele é muito machucado. Gente, eu fiquei tão passada, porque eu não me lembro em toda a minha vida, a não ser que eu tenha Alzheimer, que eu tenha pedido um camarim para mim. Tipo, eu não lembro. Então, assim, a gente nunca sabe do que as pessoas vão dizer. Isso, se eu conheço bem, isso é coisa de produção. Isso, inclusive, me irrita bastante. Mas eu estou dando um exemplo de uma coisa que eu nem sabia, que marcou negativamente a vida daquele rapaz. E com a graça de Deus, eu já cheguei, né? Mas, assim, estava até com medo, assim, não sei. E a gente tocou, ele toca muito bem. Ele nunca tocou no assunto comigo, mas eu vi que ele estava muito nervoso.
Ele falou, eu falei assim, nossa, que lindo você tocando. Graças a Deus, assim, que Deus me deu a oportunidade, que naquele dia foi curado. E hoje nós somos amigos, mas assim, o que eu quero dizer é que, nesse caso, eu nem tive culpa, assim, porque eu não me lembro disso. Provavelmente isso não aconteceu. Ainda mais há 20 anos atrás, a gente estava conversando. Então, mas como que às vezes a gente pode marcar negativamente a vida de uma pessoa através do nosso ministério? Através de uma música que a gente fez. Então, que a gente tenha muito cuidado com isso. Para que quando lembrarem de nós, para que lembrem daquela pessoa que, nossa, eu quero lembrar daquela pessoa, nossa, aquela pessoa, nossa, ela me levou para Deus. Olha que coisa maravilhosa. Aquela música que ela cantou na missa naquele dia, aquela música que ele ministrou naquele dia, me levou para Deus. Olha que coisa boa. Isso é responsabilidade nossa. Isso é responsabilidade nossa. Qual é o seu nome? Tu já sabe o que eu vou falar, né? Eu estou aqui olhando, está diferente. Eu já vou terminar. Eu nem sonhava em cantar. E eu ia na missa, na paróquia Bom Pastor, em Campo Grande. E a Gleice cantava com a irmã dela. E que engraçado, porque eu nem cantava. Não chora, não. Eu nem cantava. E como a voz dessas meninas, porque elas cantam. Tua irmã está bem? E era um negócio assim, elas cantando, não sei se vocês conhecem essas meninas. Eu nem cantava porque eu era criança, eu morava em Campo Grande ainda, isso foi antes de eu começar a cantar. Oi? Desculpa, tá nada, tá linda. Olha quem fala, você. E aí, eu via as meninas cantando e eu falava, meu Deus, que coisa linda. E como, veja bem, é um puro exemplo do que eu acabei de dizer. Elas foram completamente responsáveis também por quem eu sou hoje. Porque o que eu ouvia e o que enchia em meu coração, e não era só porque elas cantavam lindamente, mas porque elas eram comprometidas, porque elas estavam lá, era a missa da manhã, não era isso? Comprometidas e cantavam com o coração. Então, o que você canta hoje pode influenciar diretamente na vida de uma pessoa e no ministério dela no futuro. Obrigada, linda. E para a gente terminar esse momento, eu vou chamar o Wallace aqui. Vem cá, Wallace. Eu chamei o Wallace para a gente cantar, porque eu tive um sonho esses dias. Eu liguei para o Wallace e falei assim, Wallace, eu preciso te contar uma coisa. O que foi, Aline? Eu falei, acho que eu estou meio doida. Eu tive um sonho com a gente. Ele fala, o que foi? O Wilton está me olhando com essa carinha de cachorrinho, mas eu acabei de... É porque eu falei do Fonte da Vida antes de você chegar. Como que o Will foi importante também? Hoje não, né? Porque não vale nada, mas assim, antigamente, tadinho, tô brincando, amor. E a gente nem era amigo. E o William animava todos os encontros. Era o rei da Zona Oeste, né, Luciano? O rei da Zona Oeste era o William. Eu falo para ele, por isso que ele não me dava bola, nem olhava pra minha cara. Aí, animava todos os encontros, aquela coisa linda. E como que foi influência também para o meu ministério, para o que eu sou hoje. A gente foi ficar amigo há poucos anos agora, que ele começou a me dar valor, porque ele nem olhava pra minha cara. Ele me ignorava, não é? Fala. E aí eu tive um sonho. Eu falei assim, Wallace, tive um sonho muito real. Meu Deus, acho que eu tô ficando louca. Aí ele, o que foi, minha filha? Eu falei, assim, ó, é sério. Eu cheguei num lugar, era tipo assim, como se fosse uma salinha fechada. E aí eu cheguei, a porta estava aberta e Jesus, gente, de verdade, Jesus, homem, já estou me achando doidinha, né? Ele estava sentado na porta, tipo assim, no colo de alguém, deitado assim no colo de alguém, meio que descansando. E bem homem, Jesus, homem mesmo, assim, cabelão, barba, descansando, tipo numa rodinha de amigos. E aí, quando eu nem cheguei a entrar na sala, porque eu parei ali, olhei para Jesus, e aí eu olhei para ele, e a gente não falava no sonho, mas pelo olhar a gente falava. E quando eu olhei para ele, eu perguntei se ele queria que eu... Não, ele olhou para mim,
não falou, mas pelo olhar ele falou. O sonho é louco, né? Tipo assim, toca pra mim uma música. E aí eu sabia que era Jesus, eu fiquei nervosa. Quando eu fui pegar o violão para tocar, eu falei, gente, Jesus está pedindo para ouvir uma música comigo, ele quer ouvir minha música. Quando eu peguei o violão para tocar, eu escutei alguém tocando e cantando numa salinha, que era interligada lá dentro, junto com esse grupo. E aí eu olhei para Jesus e falei pelo olhar, é o Wallace. E o Wallace estava tocando uma música, eu acordei ainda, eu lembro que era em Ré maior. E o Wallace estava tocando e cantando uma música. E aí eu olhei para Jesus pensando assim, toco junto? E aí ele olhou para mim e falou, mas não falou? Toca, claro. E aí eu peguei o violão e cheguei a fazer, aí tirei o tom no sonho ainda, em Ré maior. E acabou o sonho. Por que nessa hora acabou o sonho? E largou assim para mim, tipo, faz a música. Aí eu falei assim, Wallace... Só que quando eu acordei, chorei muito. Gente, eu chorei muito. Comecei a chorar no telefone. O Wallace falou, tadinho, Daline tá doida. Na rua. Eu chorava muito, porque foi tão real, porque eu comecei a pensar, veja bem a cena. Jesus estava descansando no colo de alguém, ou seja, ele estava bem à vontade assim. Tinha um grupinho, o grupinho dos amigos de Jesus. Os amigos dele ali. E eu estava lá, gente. Que isso, hein? Amiga de Jesus. E o Wallace também. E eu fiquei com uma frase na minha cabeça assim de Jesus falando, toca para mim. E eu fiquei muito mexida com aquilo. E isso é para todos nós. Vocês já pensaram tantas vezes que Jesus olhou para a gente e falou assim, ô Santinho, toca para mim uma música para eu descansar um pouco agora? Então essa música que você toca quando Jesus te pedir, gente, tem que ser uma música que fale muito forte assim. Não é que ela tem que ser mirabolante, ela pode ter uma palavra, duas, mas tem que ser do fundo do teu coração. E aí eu fiquei refletindo e falei com ela, se o Senhor quer falar algo para nós. O Senhor quer falar algo para nós. Nós estávamos ali, nós éramos do grupo de Jesus, dos amigos dele, amigos íntimos, a rodinha de violão. O que o Senhor quer falar para a gente? Eu ainda não sei. Mas uma coisa eu senti forte, que o Senhor gosta quando eu canto e quando eu toco. O Senhor gosta quando o Alice toca e canta. O Senhor gosta quando você toca e canta. Isso para mim me marcou demais. Eu preciso terminar. Vamos cantar? Essa música se chama Coisas Simples do Amor. Eu gravei no CD Floresceu. E é uma composição linda também, que fala das coisas mais simples da vida. Porque se hoje eu sendo mãe do Pedro, se tem uma coisa que eu aprendi bem é valorizar cada segundo e valorizar as coisas simples. Cada minuto da minha vida sem o meu filho se quebrar, cada dia que eu vou dormir e falo obrigado, Senhor, porque meu filho não se machucou. Cada dia para mim é uma festa na minha casa, de verdade. E isso eu levo para a vida, para o meu ministério, para cada lugar. Se eu estou conversando com você, eu estou conversando com você. E eu não era assim. São as coisas simples do amor. Vamos cantar? Pode entrar, Janá. Lembra da letra? Ele cantou comigo na areninha. Foi tão lindo. Quando estou só, ouço tua voz a me falar sobre o amor nas coisas simples feitas por ti, meu Criador. Dedilhar do meu violão uma oração, uma nova canção. Em tudo eu vejo o teu grande amor, meus versos sinceros
são todos pra ti, meu Criador. No pôr do sol, no desabrochar de uma flor, no abraço apertado de um pai, em tudo te vejo, meu Deus. Que chega no rio que encontra o mar, no riso de uma criança, em tudo te vejo, meu Deus, meu Criador. Diz, bem baixinho, ao dedilhar o meu violão, uma oração, uma nova canção, em tudo eu vejo o teu grande amor, meus versos sinceros são todos pra ti. Meus versos sinceros são todos pra ti, meu Criador. No pôr do sol, no desabrochar de uma flor, no pôr do sol, no desabrochar de uma flor, no abraço apertado de um pai, em tudo te vejo, meu Deus, no amigo que chega no rio que encontra o mar, no riso de uma criança, em tudo te vejo, meu Deus, meu Criador. Agora canta assim comigo. Em tudo vejo a tua mão, são coisas simples do amor. Vamos comigo. Em tudo vejo a tua mão, são coisas simples do amor. Não se esqueça, nunca caminhar sozinho, caminha junto, tá bom? Deus abençoe vocês. E me sigam lá no Instagram, Aline Venturi